Sempre tive a impressão de que meu esposo, Javier, foi obrigado a se casar comigo. Sempre que tínhamos momentos íntimos, ele apenas utilizava as mãos. Eu o percebia distante, retraído. Com o tempo, desisti e resolvi que o deixaria em liberdade. Afinal, um matrimônio sem paixão e sem correspondência é somente uma formalidade sofrida. Porém, na noite anterior a eu preparar os documentos do divórcio, ouvi-o falando com os amigos no escritório. "Por que você não se aproxima da sua esposa? Ela está bem aí", comentou um deles. "Lara, ela pode partir se você continuar se segurando." Javier Macedo tomou um gole do seu copo. "Vocês não compreendem. Ela é frágil. E se eu a assustar?" Sua voz ficou mais baixa, quase um murmúrio. "Ela é minha esposa. Eu devo protegê-la. Se ela encontrar em outro lugar o que eu não consigo oferecer, tudo bem, desde que ela retorne para casa comigo." Os amigos riram. "Então, por que você busca tudo isso escondido no Google?" Naquela noite examinei o histórico de Javier. Havia dezenas de pesquisas, todas variações de finalmente me casei com a mulher que amo. Mas existe uma parte de mim que tenho receio de revelar. Como não desapontá-la? No dia em que Javier regressou da viagem de trabalho, eu já possuía um plano. Tomei um banho, me arrumei com cuidado e vesti uma peça nova que havia adquirido para a ocasião. Depois me instalei no lado dele da cama, aguardando que algo enfim se transformasse entre nós. Mas quando ele saiu do banheiro e me avistou ali, sua expressão travou. A toalha em suas mãos permaneceu imóvel. "O que você está fazendo aqui?" Seu tom não continha o menor calor. Meus olhos percorreram seu corpo. Ele sempre foi reservado, inacessível, mesmo nas situações mais corriqueiras. E mesmo assim eu persistia tentando. "Eu não vou sair, está bem?" Declarei com determinação. "Quero que fiquemos juntos de verdade." Seu olhar hesitou. Seus olhos se desviaram como se buscassem uma escapatória. Após uma longa pausa, ele respondeu apenas: "Está bem." Assim tão simples, fiquei desorientada. Enquanto ele se aproximava da cama, uma dúvida me dominou. A luminária da mesinha de cabeceira lançava uma luz suave que não alcançava esclarecer totalmente sua expressão. Ele se sentou ao meu lado. O ar mudou de temperatura. Eu envolvi sua cintura com os braços, procurando um mínimo sinal de reciprocidade. Todo o seu corpo pareceu enrijecer por um instante. Depois ele virou a cabeça e seus olhos encontraram os meus. "Quer que eu faça companhia?" Indagou com a voz baixa. Antes que eu pudesse responder, ele se levantou rapidamente e abriu a gaveta da mesinha. Meu ânimo se apagou no mesmo instante. Eu não precisava ver mais. Já conhecia aquela reação. Não era a primeira vez que ele procurava uma forma de evitar o contato direto. Parecia mais preocupado em não ultrapassar uma certa fronteira invisível do que em estar realmente presente. Uma irritação silenciosa começou a crescer dentro de mim. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma distância. Quando ouvi ele pegar um frasco de creme e um lenço, não falei nada. Apenas os retirei da mão dele e os coloquei sobre a mesa. "Fazer companhia em quê?" Soltei com ironia. "Você é tão contido, previsível. Eu já sei como essa cena termina." Não conseguia enxergar bem o rosto dele, mas sentia o olhar fixo em mim. Era intenso, carregado de algo que eu não conseguia interpretar. Toda a minha frustração acumulada veio à tona. "Javier, se algo não funciona, apenas diga. Você não é o único homem neste mundo. Éramos casados por amor. Afinal, por que tudo parecia tão forçado, tão distante?" "Não foi isso que eu quis dizer", ele murmurou, mas não fez nada. Não se aproximou, não me tocou. Não disse nada que alterasse a minha percepção. Era a terceira vez que eu me abria com ele, e mais uma vez eu ficava sozinha. Levantei, peguei meu roupão e saí do quarto batendo a porta. Terminei no apartamento da minha melhor amiga, Cásia Moraes. Meu celular não parava de vibrar sobre a mesa. "Você não vai atender?" perguntou Cásia curiosa. Tomei um gole forte. O ardor na garganta ao menos me mantinha centrada. Com um suspiro, desliguei o celular. "Que tipo de cigarro você comprou?" perguntei pigarreando. Cásia soltou uma gargalhada e agitou o pacote brilhante. "Só escolhi porque parecem bonitos." Aos poucos contei toda a história. Não fazia sentido continuar ocultando algo que me consumia tanto. "Cásia, por que você acha que Javier não se deixa aproximar?" "Talvez ele não goste de mulheres", ela sugeriu. Neguei com a cabeça. Javier havia namorado no ensino médio e sempre recebia olhares de homens e mulheres que ele ignorava com sua frieza característica. Então, algo fez clique na minha mente. Talvez fosse por causa da minha irmã, a irmã mais velha, perfeita, doce e sempre admirada, que tinha ido para a Europa. Sempre existiram rumores de que Javier sentia algo por ela, e agora tudo parecia fazer mais sentido. Talvez este casamento fosse apenas um plano B. Talvez eu fosse só uma substituta, uma sombra do que ele realmente desejava.
Javier nunca me negou nada nesses 6 meses. Exceto isso, esse espaço entre nós que ele nunca permitiu atravessar. E quando ele se aproximava, sem realmente se entregar, quando parecia analisar minha reação como um estranho, não havia desejo no seu olhar, apenas uma espécie de contenção deliberada. Sentia que estar comigo lhe causava desconforto. O pensamento me feriu mais do que eu podia admitir. O copo na minha mão tremeu e se estilhaçou contra a mesa. Chega, eu decidi. Kásia piscou. Decidi o quê? Eu vou me divorciar. Não posso continuar com essa sensação de ser invisível. Eu era Lara Vasconcelos e não precisava de ninguém que me tratasse como substituta. Kásia me acalmou pensando que eu estava alterada. Ela me levou ao banheiro e cuidou de mim. Sua manicure nova deixou algumas marquinhas na minha pele, mas nada importante. Na manhã seguinte, quando liguei meu telefone, estava cheio de mensagens de Javier. Ao voltar para casa, encontrei-o na sala. O ar estava carregado com cheiro de cigarro e cansaço. Ele me olhou. Você voltou. Sua voz era apenas um sussurro. Seus olhos pousaram nas marcas do meu pescoço. Sua expressão mudou em 1 segundo. Não disse nada, mas a tensão era evidente. Eu estava esgotada, minha garganta doía e minha cabeça pesava. Estou cansada, murmurei. Vou subir. Subi sem esperar por uma resposta. Eu seguiria adiante com o divórcio. Um casamento sem afeto é apenas uma fachada. Mas naquela noite a febre chegou de verdade. Meu corpo estava pesado e minha mente nublada. Escutei passos. Javier havia entrado. O cheiro do sabonete de menta dele era forte. Me deixe em paz, consegui dizer com dificuldade. Então, quem deveria cuidar de você? Ele murmurou. Sua voz soava diferente, como se contivesse algo mais. Vamos. Apenas tome o remédio. Seus dedos roçaram meu rosto com cuidado. Ele respirava de forma ofegante. Eu estava fraca demais para responder. Virei, dando-lhe as costas. Está bem, já pode ir. Não sei quanto tempo se passou, mas acordei envolvida em uma manta quente. Senti seu braço ao meu redor, firme, como se temesse que eu desaparecesse. Ele mediu minha temperatura com a mão. Ainda um pouco quente, ele disse em voz baixa. Eu já estava acordada, mas não disse nada. Não era a febre que me fazia sentir assim. Era ele. Tentei me mover, mas ele me segurou com delicadeza, não com força, mas como se buscasse apenas permanecer perto. Um suspiro escapou de mim sem querer. Lara! A voz dele tremia. Nós deveríamos tentar de novo. Não soube o que dizer. Eu estava tão cansada, tão saturada de tudo. Virei o rosto. Eu não consigo. Estou muito cansada. Ele não disse mais nada, apenas se afastou um pouco. Quando finalmente olhei para ele, sua expressão era um mapa de tristeza. A culpa é minha. Eu não te culpo por nada. Soltei um suspiro. Pelo menos ele era honesto. Mas, por favor, ele continuou. Não se esforce tanto da próxima vez. Não é bom para o seu corpo passar por algo assim. Ele se levantou e foi até o armário. Não usava seu roupão habitual, apenas uma toalha ao redor da cintura. Sua figura era imponente, mas naquele momento me resultava distante. Ele me ofereceu roupas confortáveis e comecei a me trocar sem pensar. Como sempre, ele se virou para não olhar. Ficou de costas imóvel. O que eu não sabia era que assim que saí do quarto, Javier voltou diretamente para o meu banheiro. Dias depois, comecei a notar que alguns dos meus pertences haviam desaparecido. Pequenos detalhes. Nada caro, mas pessoais. Durante o jantar, mencionei. Acho que alguém andou entrando em casa. Javier estava passando manteiga em uma torrada. Sem levantar os olhos, perguntou. O que desapareceu? Coisas pessoais. Nesse momento, a mão dele tremeu e uma mancha de manteiga ficou em sua pele. Eu observei semicerrando os olhos. Por que você está tão nervoso? Foi você quem pegou? Javier ficou em silêncio por alguns segundos antes de rir sem humor. Levantou o olhar para mim, com uma mistura de ironia e algo mais escuro nos olhos. O que você acha? Repetiu Javier sem desviar o olhar. Por alguns segundos não disse nada. Limitei-me a observar a faca manchada de manteiga ainda em sua mão e a tensão que percorria sua mandíbula. Sua serenidade aparente era uma ilusão. Eu o conhecia o suficiente para notar o leve franzir na sobrancelha, a piscada que durava um pouco mais do que o normal. Acho que você está escondendo algo, disse finalmente cruzando os braços. Não sei o que é, mas não quero continuar vivendo com um fantasma. Javier baixou o olhar para o prato, não disse nada. Apenas se levantou, foi até a cafeteira e serviu mais um pouco na sua xícara. O som do líquido preenchendo o silêncio foi quase constrangedor. Sentei-me com a coluna reta, esperando por uma resposta que não veio. Naquela noite, liguei para a Kásia. Pode vir amanhã. Quero instalar uma câmera no quarto, algo discreto, só para confirmar se estou ficando maluca. Você tem certeza de que quer ver o que quer que aconteça quando você não está? Ela perguntou com a voz arrastada pelo ceticismo. Às vezes a verdade não é libertadora, só pesa.
Prefiro carregar o peso da verdade a continuar duvidando. Eu respondi. Kásia chegou no dia seguinte, cabelo castanho claro, cacheado e preso em uma trança improvisada. Usava uma camiseta enorme com uma frase irônica, como sempre. E aquele jeito de olhar como se pudesse ver através das paredes. Colocamos a câmera dentro de uma pequena planta decorativa no canto do quarto. Discreta, silenciosa, apenas um ponto preto entre as folhas artificiais. Javier não disse nada quando voltou do trabalho e me encontrou mais tranquila do que o normal. Apenas comentou que tinha uma reunião cedo e que dormiria no sofá do escritório para não incomodar. Naquela noite eu não consegui dormir, não por causa da câmera, nem sequer pela situação. Era aquela sensação de estar vivendo com alguém que não te deixa entrar, como estar sob o mesmo teto com um desconhecido que carrega o seu sobrenome. Na manhã seguinte, enquanto ele estava na reunião, revisei a gravação. Eu ouvi entrar no dormitório perto das 2 da manhã. Caminhou em silêncio, descalço, como se não quisesse acordar ninguém. Ele parou em frente à minha penteadeira, abriu lentamente a gaveta onde eu guardava meus cachecóis e pegou um azul marinho com bordas desfiadas que eu usava em casa desde a época da faculdade. Ele o segurou entre as mãos por longos segundos. Depois levou-o ao rosto como se buscasse algum rastro meu. Fechou os olhos, respirou profundamente e o devolveu exatamente ao mesmo lugar. Em seguida, sentou-se na beira da cama por um instante e se foi. Fiquei em choque. Não entendia o que tinha acabado de ver. Não era um ato condenável, nem sequer misterioso no sentido tradicional, mas algo naquela cena tinha uma carga emocional tão densa que me deixou sem ar. Naquela noite fingi dormir cedo. Queria ver se repetia, mas ele não apareceu. No terceiro dia falei com ele sem rodeios enquanto preparávamos o jantar. Eu vi o que você fez no quarto. Você não precisa explicar, mas eu preciso saber por quê. Javier não se assustou. Terminou de cortar os tomates e os deixou na tigela. Depois virou-se para mim com as mãos apoiadas na bancada. É a única coisa que me resta de você que não dói. Ele respondeu baixando a voz. Todo o resto parece um campo minado. Mas esse cachecol tem o cheiro de quando você ainda era feliz comigo. Minha garganta se fechou. Não soube o que dizer. Era como se ele finalmente tivesse aberto uma fresta do seu mundo interior e eu me encontrasse com um espaço cheio de palavras que ele nunca se atreveu a dizer. Posso te perguntar algo? Continuei. Você alguma vez pensou em me dizer tudo isso em voz alta? Ele assentiu, mas depois negou com a cabeça. Sim, mas eu nunca soube como. A conversa morreu ali, flutuando no ar como fumaça de vela recém-apagada. Naquela noite não houve câmeras, não houve mentiras. Apenas um silêncio diferente. Um que já não escondia, mas que começava a revelar. Depois daquela conversa na cozinha, algo se rompeu em mim, mas não era algo ruim. Era como se finalmente o ar circulasse em uma casa fechada por tempo demais. Mesmo assim, ainda não era suficiente. Palavras isoladas não bastavam. Eu queria compreendê-lo e também me compreender. No dia seguinte, preparei café cedo e o esperei na mesa. Quando ele se sentou na minha frente, tomei um gole com calma antes de falar. Eu estava pensando, e se tentarmos terapia de casal? Javier levantou a sobrancelha surpreso, mas não zombou nem descartou. Simplesmente baixou o olhar para sua xícara. Eu não sei se vai servir para alguma coisa, ele murmurou. Talvez não, eu disse. Mas pior é ficarmos neste limbo. Eu já não sei se sou casada com você ou com uma sombra. Ele demorou vários segundos para responder. Finalmente assentiu. Está bem. Vamos. Consegui uma consulta para sexta-feira. A terapeuta se chamava Doutora Renata Pires. Uma mulher de uns 40 anos, de voz suave, com o cabelo preso em um coque que parecia sustentar todo o peso da serenidade. Ela nos recebeu em uma sala quente, sem luzes fortes, nem sofás desconfortáveis. Tudo parecia disposto para não intimidar. Vocês não precisam dizer muito hoje, ela nos disse. Apenas escutem. O silêncio também se comunica. Javier se manteve quase mudo durante toda a sessão. Respondia com monossílabos ou encolhendo os ombros. Eu também não disse tanto quanto queria. Senti que se abrisse demais a boca acabaria chorando. E eu não queria chorar na frente dele. Não, ainda. No final, doutora Renata nos deu uma tarefa. Escrevam uma carta para o outro. Não é necessário que entreguem, mas escrevam com honestidade. Digam o que não têm dito. Naquela noite, subi para o quarto com a mente cheia de pensamentos. Peguei um caderno velho e me sentei na cama, disposta a escrever. Javier ficou embaixo, segundo ele, organizando papéis do trabalho. Na verdade, não me importava onde ele estava. Pela primeira vez, eu queria colocar tudo em palavras, sem filtro. A carta saiu como um desabafo. Falei da frustração, do vazio, da minha vontade de quebrar algo cada vez que ele me tocava com tanta cautela, como se eu fosse de cristal,
Também falei do carinho que eu não conseguia matar, das vezes que eu quis me render e não pude. Ao terminá-la, dobrei e a guardei na mesa de cabeceira. Não sabia se um dia a daria a ele. Desci para buscar um copo de água e notei que a luz do escritório ainda estava acesa. Hesitei por um instante, mas bati na porta suavemente. Javier disse que eu podia entrar. Encontrei-o sentado no chão com várias pastas abertas. Parecia estar procurando algo. Tudo bem? Perguntei. Eu não estava encontrando uns documentos antigos. Ele disse sem muitos detalhes. Meu olhar se pousou em uma caixa fechada, meio empoeirada, que estava atrás dele. Não me lembrava de tê-la visto antes. E isso? Javier olhou como se não soubesse que ela estava ali. Eu não sei. É sua? Neguei com a cabeça. Agachei, a trouxe para perto e li a etiqueta colada na lateral. Tinha meu nome, mas não estava escrita com a minha letra. Abri com cuidado. Dentro havia fotos impressas, alguns ingressos de shows, uma carta sem selo e uma pequena pulseirinha que eu havia perdido anos atrás. Sentei-me no chão igual a ele e comecei a revisar em silêncio. A maioria das fotos era minha, mas não tiradas por mim. Algumas de longe, como se tivessem sido feitas sem que eu percebesse. Em uma, eu estava lendo no jardim da casa dos meus pais. Em outra, dormindo em um sofá com um livro aberto. Fui invadida por uma mistura estranha de ternura e arrepio. Você tirou essas fotos? Perguntei sem olhá-lo. Javier limpou a garganta. Há anos, quando eu ainda pensava que você nunca me notaria. Virei-me para ele desconcertada. O que você está dizendo? Sempre foi você, Lara. Só que naquele momento eu não sabia ou não aceitava. O chão sob meus pés pareceu se mover. O tempo todo eu havia acreditado que Javier era uma escolha lógica, uma espécie de plano de reserva quando as coisas com minha irmã não funcionaram. Mas essa caixa dizia outra coisa. Por que você nunca me disse? Porque quando eu finalmente tive você por perto, eu já não sabia se era amor ou culpa. Eu não queria te confundir, então me calei. Fechei a caixa com cuidado. Não sabia o que pensar. A única coisa que eu sentia era um turbilhão dentro do peito, uma mistura de emoções que eu não conseguia nomear. Naquela noite não dormimos juntos. Mas pela primeira vez em meses, não foi por distância, mas por respeito ao silêncio que precisávamos para digerir o que havíamos descoberto. Passei a manhã inteira com a cabeça pesada, como se minha mente estivesse envolta em algodão. A caixa com lembranças continuava sobre a mesa de jantar fechada, mas eu não parava de olhá-la como se ela pudesse responder às perguntas que Javier nunca se atreveu a dizer em voz alta. Mal trocamos palavras naquele dia. Ele saiu cedo depois de nos vemos quase inaudível, e eu fingi estar ocupada dobrando roupas que já estavam dobradas. Eu não sabia como processar o que tinha visto. Havia passado meses convencida de que era uma substituta, uma escolha cômoda depois de um desamor, mas essa caixa, essas fotos diziam tudo ao contrário. Ele havia me idealizado, talvez até amado em silêncio, enquanto eu nem sequer havia notado a presença dele. Senti-me culpada por tê-lo odiado, por ter pensado o pior, mas também me senti enganada. Que sentido tinha esse amor não dito, se no presente ele não sabia como me tocar sem parecer que estava cruzando uma linha proibida? Subi para o quarto, abri a gaveta e peguei a carta que havia escrito dias atrás. Li-a inteira em silêncio como se fosse de outra pessoa. Cada palavra era um grito, cada linha um reproche. Doeu-me reconhecer naquela versão de mim mesma, tão esgotada, tão fria. Pensei em entregá-la naquela mesma noite, mas algo me impediu. Talvez eu não estivesse pronta para abrir aquela ferida de novo. Talvez eu temesse que ele não tivesse resposta. Guardei-a na parte de trás do armário, entre uns livros velhos da faculdade. Se um dia a entregasse, eu queria que fosse em outro contexto, em outro momento. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada. Minha mãe, sua voz soava mais suave do que o normal. Sua irmã volta por uns dias, ela disse sem rodeios. Engoli em seco. Para quê? Ela diz que quer visitar a família. Nada mais. Nada mais. Como se isso fosse pouco. Desliguei e me sentei na beira da cama. Eu não tinha pensado nisso até aquele instante, mas parte de mim ainda acreditava que ela e Javier compartilhavam algo não resolvido. Vê-la cara a cara seria desconfortável. Não contei a Javier, pelo menos não ainda. Em vez disso, preparei o jantar. Algo simples, macarrão e pão de alho. Era a única coisa que eu sabia cozinhar bem. Ele chegou tarde, estava escuro lá fora e trazia aquele cheiro de frio e papel velho que sempre arrastava depois do trabalho. Quando viu a mesa posta, piscou surpreso. Você estava esperando alguém? Você, eu disse sem ironia. Ele se sentou em silêncio. Comemos sem música, sem televisão, apenas o som dos talheres e do pão crocante ao ser partido. Depois de alguns minutos, falei. Por que você guardou tudo aquilo? Javier não fingiu não entender. Eu não sei exatamente. Acho que eu não queria te esquecer. E que versão de mim era a que você lembrava?
Ele ficou pensando. Uma mais livre, mais alegre? Aquela que sorri quando lê, que adormece com as luzes acesas? Aquela que nunca me pedia nada e mesmo assim me dava tudo? Essa resposta me doeu porque a Lara de agora era diferente. Não por ele, não só, mas também por mim, por tudo que eu havia suportado sem dizer. Essa versão já não existe, murmurei. Talvez não, mas isso não significa que eu não possa te encontrar de novo. Não soube o que responder. As palavras corretas se escondiam atrás de emoções que eu ainda não sabia nomear. No final da noite, ele se levantou da mesa, levou o prato para a pia e parou um segundo na porta da sala de jantar. Obrigado pelo jantar. Assenti sem olhá-lo, não porque estivesse brava, mas porque sentia que se o fizesse, eu poderia desmoronar. Quando ele se foi, voltei para o quarto, abri o armário, peguei a carta e a li novamente. Dobrei-a. Coloquei-a em um envelope e escrevi o nome dele. Não a deixei sobre a mesa. Não a coloquei sob o travesseiro dele. Guardei-a outra vez. Ainda não era o momento. Na sexta-feira de manhã, acordei com uma sensação de nó no estômago. Não era ansiedade nem tristeza. Era algo mais denso, como um pressentimento. Javier já havia saído. As chaves dele não estavam na mesa e o café frio na cafeteira indicava que ele havia saído cedo. Fiquei sentada na cama, envolta na manta, olhando a cortina se mover com o vento. Eu não podia mais. Havia algo nesta casa que estava me consumindo. Os silêncios, os espaços não preenchidos, as promessas não ditas. Não era ódio o que eu sentia. Era esgotamento. Então arrumei uma mala pequena, o suficiente para um par de dias. Liguei para Kásia. Posso ficar com você por um tempo? Ao chegar ao apartamento dela, ela me recebeu com um sorriso suave. Estava com o cabelo preso em um coque alto e usava um roupão colorido demais para o estilo habitual dela. O apartamento cheirava a canela e música tranquila. Sentei-me no sofá dela e ela me estendeu uma manta e uma xícara de chá sem fazer perguntas. Apenas me fez companhia. Eu não chorei. Limitei-me a observar o teto como se esperasse que alguma resposta caísse de cima. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, decidi sair para caminhar sozinha, sem rumo, sem telefone, apenas caminhar. Parei em frente a uma livraria de segunda mão. Entrei e me perdi entre estantes empoeiradas e livros sublinhados por desconhecidos. Comprei um exemplar gasto, não pelo título, mas pela sensação que me deixou folheá-lo, como se me falasse diretamente. Quando voltei para o apartamento, Kásia estava me esperando com um olhar curioso. Seu marido veio? Ela disse sem rodeios. Não perguntou muito, só me pediu para te dizer que ele está bem e que foi ver alguém. Alguém? A terapeuta, a mesma de vocês? Senti-me confusa. Javier, por vontade própria. Ele havia ido à terapia sozinho, sem mim, sem pressão. Não soube como reagir. Parte de mim queria pegar o telefone e ligar. Outra parte mais profunda, mais ferida. Só queria silêncio. Naquela noite sentei-me para escrever. Não uma carta, não uma mensagem. Apenas pensamentos. Uma lista sem ordem. Dói-me que você me ame em silêncio. Custa-me confiar no que você não diz. Não sei se você me ama como eu sou ou como eu fui. Eu te quero, mas não assim. Escrevi até preencher 3 páginas. Depois as rasguei e as joguei no cesto. Kásia apareceu na porta. Você vai ficar mais tempo? Um pouco mais. Você sabe o que está fazendo? Não. Mas pela primeira vez estou pensando em mim. No dia seguinte, saí cedo e caminhei até uma cafeteria que eu e Javier frequentávamos quando recém-casados. Sentei-me sozinha, pedi o café favorito dele e o tomei lentamente. Observei casais ao redor. Alguns riam, outros discutiam em voz baixa. Eu apenas existia. Em algum momento, peguei o celular e abri o chat com Javier. Uma mensagem nova. Eu fui. Não foi fácil, mas eu falei. Eu sinto sua falta, Lara. Não respondi ainda não, mas li a mensagem mais de uma vez. Voltei para o apartamento com Kásia no final do dia. Tranquei-me no quarto de hóspedes e abri a mala. Dentro encontrei o cachecol azul marinho, aquele que Javier havia segurado naquela noite. Peguei-o nas mãos, apertei-o contra o peito e pela primeira vez em semanas me permiti chorar. Voltei para casa em uma terça-feira à tarde, sem avisar. Não porque quisesse surpreendê-lo, mas porque temia que, se anunciasse, ele tentasse preparar algo que me fizesse sentir desconfortável. Eu não queria uma recepção, só queria entrar, respirar e ver se algo havia mudado. A porta estava fechada, mas não trancada. Entrei em silêncio. A casa cheirava diferente. Menos a confinamento, mais a eucalipto e madeira limpa. Havia velas apagadas na prateleira e a mesa de jantar estava posta, o que era raro. Não havia ninguém. Apenas um post-it colado na geladeira. Volto às 7. Se você chegar antes, espero que se sinta em casa. Li 2 vezes.
Sentei-me no sofá com a mala aos meus pés, como se fosse uma visita. Não subi para o quarto ainda. Às 7 em ponto, escutei a chave girar. Javier entrou com uma sacola de papel na mão. Usava uma camisa simples e jeans, o cabelo mais comprido, um pouco desgrenhado. Tinha sombra de barba, como se tivesse esquecido de se barbear. Sua expressão era tranquila, mas cautelosa. Oi, ele disse sem se aproximar muito. Oi, silêncio. O tipo de silêncio que já não era desconfortável, mas tenso, pelo que ainda não se sabia se deveria ser dito. Você está com fome? Ele perguntou, levantando a sacola. Um pouco. Eu trouxe comida chinesa. Eu não cozinhei. Não queria parecer pretensioso. Um meio sorriso escapou de mim sem querer. Sentamo-nos para jantar no sofá. 2 caixas, 2 pares de hash sem música nem televisão. Como você está? Ele perguntou. Estranha. Estranha mal ou estranha bem? Só estranha. Ele assentiu. Bebeu um gole de água e depois me olhou de esguelha. Obrigado por voltar. Não respondi. Não sabia se aquele obrigado era por voltar fisicamente, emocionalmente, ou por não tê-lo deixado totalmente. Terminamos de comer. Levei os pratos para a cozinha. Quando voltei, ele continuava ali sentado, brincando com a tampa do seu copo. Você quer ver um filme? Ele perguntou de repente. Depende de qual? Um que não tenha finais felizes. Ele disse meio de brincadeira. Perfeito. Estou saturada de contos de fadas. Ele escolheu um filme francês que eu não conhecia. Era lento, silencioso, com personagens que pareciam tão quebrados quanto nós. Não falamos durante a projeção, apenas compartilhamos o mesmo espaço sem tensão. Em um momento senti seu olhar não invasivo, observador. Quando nossos olhos se cruzaram, ele não baixou a vista, nem eu. Posso dormir aqui esta noite? Ele perguntou com a voz baixa. No sofá? Não, no quarto. Você não precisa dizer nada. Só quero estar lá. Assenti. Subimos juntos em silêncio. Troquei de roupa no banheiro. Quando saí, ele já estava no lado direito da cama com uma camiseta velha e calças de algodão. Não tentou me abraçar. Apenas se acomodou, deixando espaço. Apaguei a luz. Obrigado, ele murmurou. De nada. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sonhos. Na terça-feira seguinte, enquanto tomava café no escritório, recebi um e-mail que não esperava. Uma oferta de trabalho. Não era uma daquelas promessas vagas. Era algo concreto. Um cargo como coordenadora de conteúdo em uma editora de Florianópolis. Não era um sonho de toda a vida, mas era uma saída, uma nova direção. Fechei o laptop e fiquei olhando pela janela por um longo tempo. Não era apenas o trabalho, era o que ele representava. Distância, um reinício, um lugar onde ninguém me conhecesse como a esposa que não conseguia entender o marido. Naquela noite, jantamos juntos de novo. Javier cozinhou desta vez algo simples. Arroz com legumes e frango ao limão. Comemos na varanda com uma manta sobre as pernas. O ar estava fresco e, pela primeira vez, não senti que o silêncio entre nós fosse uma batalha. Me ofereceram um trabalho em Florianópolis. Soltei sem rodeios. Ele não reagiu de imediato. Assentiu uma vez, bebeu água e depois me olhou. Você gostou? Eu não sei ainda, mas me daria ar, espaço, algo meu. Ele não discutiu, não se pôs a defender nossa vida juntos, nem me pediu para ficar. Se te fizer bem, faça. Ele disse simplesmente, eu não quero que você se sinta presa aqui. E você? Eu estou aprendendo a soltar, a não pressionar, a não querer controlar o que eu não entendo. Sua resposta me doeu, mas também me deu paz. Não porque ele me quisesse longe, mas porque parecia ter entendido finalmente que amar também é deixar ir. Renata propôs algo, ele disse, mudando de assunto. Uma sessão diferente caminhando em um parque. Ela diz que às vezes é mais fácil falar quando o corpo também se move. Você quer ir comigo? Sim, assenti. No dia seguinte, caminhamos juntos por uma trilha de terra rodeada de árvores. Renata caminhava alguns passos atrás, dando-nos espaço. Não levávamos papéis nem telefones, apenas o ritmo dos pés e as palavras que apareciam como folhas secas no caminho. Eu sempre pensei que te machucaria se me aproximasse, disse Javier sem me olhar. Não fisicamente, mas emocionalmente. Que se eu errasse com você, você não aguentaria. E se eu também tivesse medo de não ser suficiente? Ele parou. Eu também, eu disse. Por que você nunca me disse? Por que você se fechava e eu aprendi a não bater na porta? Um pássaro cruzou voando perto de nós. Javier o seguiu com o olhar. Eu não sei como recomeçar com você, mas eu quero aprender. Então vamos caminhar. Eu disse devagar, mas sem parar. Voltamos ao movimento. Não houve finais, nem grandes frases, apenas passos compartilhados na mesma direção. Naquela tarde, ao chegar em casa, encontrei um envelope no meu travesseiro. Era a carta que ele havia escrito para mim durante a primeira sessão, a que ele nunca havia me mostrado. Eu a abri. Eu não sei quando te amei pela primeira vez.
Só sei que quando me dei conta já era tarde demais para explicar sem arruinar tudo. Eu te vejo dormir e me pergunto como você consegue continuar aqui. Custa-me te tocar porque sinto que não mereço sua proximidade, mas eu quero ser corajoso por você, por mim, pelo que ainda não dissemos. Não chorei. Apenas me deitei com a carta contra o peito, sentindo o peso exato de cada palavra. No domingo de manhã, recebi a mensagem que eu havia temido e esperado ao mesmo tempo. Era da minha mãe. Sua irmã chega hoje. Aterrissa às 4. Virá direto para a casa. A casa, nossa casa, onde Javier e eu havíamos compartilhado tantas palavras não ditas. Fiquei imóvel no sofá, não porque temesse vê-la, mas porque não sabia que versão de mim mesma seria quando a tivesse na minha frente. A Lara que ainda suspeitava, ou a que queria fechar aquele capítulo. Você vai vê-la? Perguntou Javier, espiando do corredor. Ele usava uma camiseta azul e o cabelo ligeiramente úmido. Suas olheiras pareciam mais suaves naqueles dias. Sim, eu preciso. Ele assentiu como se também soubesse. Não se ofereceu para me acompanhar e eu agradeci o silêncio. Entrei no carro, coloquei música baixa e dirigi com o coração batendo como se corresse para um lugar sem mapa. Minha irmã estava no jardim quando cheguei, sentada na velha cadeira de ferro forjado, onde costumávamos brincar quando éramos crianças. Usava o cabelo mais curto, os olhos cobertos com óculos escuros e aquela expressão serena que sempre a fazia parecer intocável. Oi, eu disse parando na frente dela. Oi, Lara. Nos olhamos em silêncio. O vento movia as folhas das árvores, como se alguém estivesse passando a página de um livro. Pensei que você ia me evitar, ela disse, tirando os óculos. Eu pensei, eu respondi, mas vim para brigar. Ela assentiu com um leve sorriso. Eu também não estou com vontade disso. Sentamo-nos uma na frente da outra. Durante minutos, só escutamos os pássaros. Finalmente falei. Você e Javier? Deixei a frase no ar. Ela não se incomodou. Nós tivemos algo. Não, na verdade não. Fiz uma careta. O que isso significa? Significa que ele me idealizou. Eu notava, mas nunca dei entrada. Não porque ele não me parecesse encantador, mas porque eu sabia que você ouvia diferente. Meus olhos se arregalaram um pouco. Eu desde sempre. Só que você demorou para se dar conta. Engoli em seco. Uma parte de mim queria acreditar que ela dizia isso para me tranquilizar, mas outra parte sabia que ela estava dizendo a verdade. E por que você nunca disse? Porque eu pensei que não importava. Até que soube que vocês se casaram e algo me disse que eu deveria ter falado antes. Ficamos em silêncio novamente. Ele está mudando, eu disse. Está indo à terapia. Está tentando. E você? Ela perguntou com suavidade. Eu também, mas continuo sem saber se isso basta. Ela pegou minha mão como quando éramos crianças e compartilhávamos a mesma cama. Às vezes, o amor não é uma certeza. É uma decisão que se renova a cada dia. As palavras dela ficaram comigo durante todo o caminho de volta. Dirigi devagar, sem música. A cidade parecia outra. Ao chegar, encontrei Javier no quintal, regando as plantas. Usava uma camiseta velha e calças confortáveis. Parecia fora do lugar, mas pela primeira vez confortável dentro de si. Como foi? Ele perguntou sem se virar. Bem, eu respondi parando ao lado dele. Vocês conversaram? Sim. E não foi o que eu pensava. Nunca foi. Javier fechou a torneira, olhou para mim. Então, o que você pensa agora? Olhei nos olhos dele, escuros, mas menos densos. Havia luz ali, mesmo que fosse tênue, que o passado não era o problema. Você também não. Eu também não. Então, o que era o medo? O silêncio. Tudo o que deixamos sem nomear. Ele se aproximou um pouco, o suficiente para que as mãos dele ficassem perto das minhas, mas sem me tocar. E se começarmos a nomear? Não respondi, mas desta vez não me afastei. Haviam passado 3 dias desde que falei com minha irmã. Javier e eu estávamos encontrando um ritmo estranho, como se fôssemos 2 pessoas que acabaram de se conhecer, mas que compartilhavam lembranças alheias. Não havia beijos, não havia abraços, mas havia algo novo, presença. Naquela noite jantamos em silêncio, como de costume, mas ao terminar ele não se levantou imediatamente. Ficou sentado, olhando para a borda do seu copo. Você se incomodaria se conversarmos um pouco? Ele perguntou. Claro que não. Subimos para o quarto, mas não nos deitamos. Sentamo-nos um de frente para o outro no chão, com as costas apoiadas na parede. O que eu vou te dizer não é de conhecimento de ninguém. Ele começou. Nem meus pais, nem meus amigos, nem sequer eu por muito tempo. Esperei, não o pressionei, apenas o olhei. Quando eu era criança, eu tinha um primo mais velho. Morávamos na mesma casa por um tempo. Javier baixou o olhar. Eu não vou te dar detalhes. Não porque eu não confie em você,
mas porque não quero colocar isso nas suas imagens. Senti um nó no peito. Eu não entendia o que estava acontecendo. Só sabia que algo estava errado, mas eu não falava. Diziam-me que eu era maduro, que não fazia escândalos, me premiavam por calar. Ele fechou os olhos por um momento. Eu cresci com a ideia de que se eu tocasse alguém, eu poderia machucá-lo, que era melhor observar, cuidar, servir, mas nunca invadir, nunca cruzar a linha, nunca sentir demais. Minhas mãos tremiam um pouco, mas eu não me movi. Não o interrompi. Depois, já adulto, eu entendi o que havia acontecido. Fui à terapia por um tempo. Enfrentei, mas não totalmente. Eu disse a mim mesmo que estava bem, que isso era passado. Mas quando me casei com você, tudo voltou. Ele finalmente me olhou. Não era que eu não te desejasse, era que eu te desejava tanto, que eu tinha medo de destruir isso. Minha garganta se fechou. As lágrimas estavam ali, mas não caíram. Javier respirou fundo. Eu não te pedi paciência. Eu apenas me escondi e te afastei. E eu acreditei que a culpa era minha. Eu disse apenas em um sussurro. Ele assentiu. E isso é o que mais me dói. Aproximei-me um pouco, não muito, apenas o suficiente para que ele soubesse que eu estava ali. Eu não quero que você me explique mais nada, eu disse. Só quero que você não carregue isso sozinho. Seus olhos, escuros como sempre, brilhavam agora com uma umidade contida. Uma lágrima caiu sem drama, sem som. Pela primeira vez eu o vi chorar e não fiz nada. Não o abracei, não o consolei. Apenas estive ali, porque às vezes estar é suficiente. Naquela noite, ele dormiu com a cabeça sobre minhas pernas. Eu lia em silêncio, acariciando o cabelo dele sem pensar. Ao amanhecer, ele acordou antes de mim e deixou algo sobre minha mesa de cabeceira, uma folha dobrada escrita com sua caligrafia apertada. Eu a abri. Eu não sei como se chama isso que eu sinto, mas me quebra e me cura, me afasta e me chama, me dá medo e me dá vida. Se isso é amor, então eu finalmente o entendo. Eu sorri, não por felicidade, mas por alívio. Havia um nome, não perfeito, não limpo, mas um nome. Uma semana depois, estávamos empacotando caixas. Não havia discussão, nenhuma cena dramática, apenas um acordo silencioso entre nós dois. Aquela casa já não nos pertencia. Havia sido o cenário da nossa distância, das nossas repetições, de todas as tentativas falhas de nos entendermos. Encontramos um pequeno apartamento em uma zona tranquila. Nada elegante. 2 quartos, uma cozinha com azulejos antigos e uma sacada com vista para as árvores. Quando o vimos pela primeira vez, Javier apenas disse: aqui, nós poderíamos começar sem barulho. Aceitei sem pensar. O dia da mudança foi estranho. Nos movíamos como colegas, não como casal, mas também não como estranhos. Ele carregava as caixas pesadas. Eu etiquetava tudo. Comíamos de pé em pratos de papelão. Dormimos a primeira noite em um colchão no chão, rodeados de sacolas sem abrir. Você lembra quando viajamos de carro e dormimos na caçamba do carro? Eu perguntei. Eu pensei que você ia me matar naquela noite. Você esqueceu as cobertas? Ele riu. Eu também. Foi a primeira vez que rimos juntos sem o peso do passado sobre os ombros. Aos poucos construímos uma rotina. Cafés da manhã simples, silêncios compartilhados, leituras noturnas. Não dormíamos abraçados, mas nossos pés se tocavam sob as cobertas. Uma noite, enquanto eu lavava os pratos, Javier se aproximou com um pano de prato. Eu ajudo. Eu já quase terminei. Eu não quero ajudar. Eu quero fazer isso. Ele me olhou como se essas palavras não fossem apenas sobre pratos e não eram. Ele pegou um copo, secou com cuidado, pegou outro e outro. Eu lavava, ele secava. Esse foi nosso primeiro balé. Não havia música, apenas o ritmo da água e do vidro. Naquela mesma semana, começamos a sair de casa sem aviso. Uma vez ele trouxe pão recém-assado sem dizer nada. Outra vez eu comprei uma planta para a cozinha que ele chamou de margarida. Embora não fosse uma margarida, a linguagem havia mudado. Já não eram promessas, eram gestos. Um chá quente deixado na mesinha, uma toalha dobrada antes do banho, um marcador sobre um livro indicando uma passagem sublinhada. Um dia ele se sentou ao meu lado no sofá com um caderno. Ele me mostrou. Eu estou escrevendo as coisas que eu nunca disse. Não para você, para mim. Assenti. Eu posso lê-las algum dia? Quando você estiver pronta. Não era um eu te amo, mas era em outro idioma. Essa era a nossa nova linguagem, não perfeita, não romântica, mas honesta. Naquela noite, eu acariciei o cabelo dele enquanto ele lia e ele apoiou a cabeça no meu ombro, como se finalmente tivesse entendido que não precisava pedir permissão para ficar. Acordei com o som dos pássaros. O sol entrava pelas cortinas, como se não soubesse tudo o que havia ocorrido dentro destas paredes em tão pouco tempo. Javier não estava na cama.
Eu o escutei se mover na cozinha. O aroma do café flutuava no ar, misturado com aquele cheiro de torradas recém-feitas e manteiga morna. Sentei-me, espreguiçando-me devagar. Eu já não sentia aquele peso no peito com o qual costumava acordar. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque finalmente nada precisava ser resolvido com pressa. Entrei na cozinha descalça. Ele estava de costas, preparando o café da manhã com aquele gesto concentrado que usava quando cozinhava. Usava uma camiseta branca velha e o cabelo um pouco despenteado. Parecia mais jovem ou talvez menos tenso. Eu também. Bom dia. Eu disse. Eu estava prestes a te levar o café. Eu gosto mais quando o tomo com você. Ele se virou e me estendeu a xícara sem palavras. Sentamo-nos na pequena sacada, o sol tocando apenas nossas pernas. Não falávamos muito de manhã, nunca havíamos feito isso. Mas desta vez o silêncio era confortável, como uma manta invisível que nos cobria os dois. Depois do café da manhã, limpamos juntos a cozinha. Depois, sem planejar, começamos a reorganizar a estante de livros. Ele tirava os que já havia lido. Eu fazia pilhas para doação. Em um dos livros caiu uma folha dobrada. Não era minha. Javier a pegou e a abriu confuso. Entregou-a para mim sem dizer nada. Era a carta que eu havia escrito semanas atrás, a que eu nunca lhe dei. Eu a havia escondido entre os livros da faculdade e a havia esquecido. Eu a li em silêncio. Cada palavra continuava ali, crua, doída. Eu já não era exatamente aquela mulher, mas ainda a entendia. Você quer que eu leia? Ele perguntou com respeito. Não. Eu quero que você guarde para se lembrar de onde viemos. Ele a dobrou com cuidado, colocou-a dentro de um caderno preto, o das coisas que nunca disse, e o fechou novamente. Vamos sair hoje? Perguntei, mudando de assunto. Podemos ir caminhar sem falar? Sem falar? Saímos juntos. Caminhamos pelo parque sem rumo, como havíamos feito na sessão com Renata. Mas desta vez não havia ninguém nos seguindo. Passamos por crianças brincando, casais rindo, idosos compartilhando bancos. Nós apenas caminhávamos. Às vezes nossas mãos se roçavam, às vezes não. Já em casa, preparamos algo para o jantar. Lemos um pouco no sofá. Eu me deitei com a cabeça na perna dele. Ele acariciava meu cabelo com um ritmo suave, como se não precisasse de mais linguagem do que aquela. Quando me levantei para ir dormir, eu o vi deixar algo sobre a mesa de cabeceira. Uma pequena nota. Não precisa dizer nada. Eu já sinto tudo. Eu me deitei. Ele apagou a luz. Nossos pés se tocaram sobre os lençóis, e antes de dormir, eu sorri. Não pelo que foi, nem pelo que poderia ser, mas pelo que já éramos agora. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal. Não esquece de se inscrever. Até a próxima pós-história de vida com carinho e respeito.